diferencial integral 2. Bom, nessa aula, pessoal, a gente vai finalizar aqui o estudo das integrais, né? Digamos assim, finalizar, porque a partir da semana que vem a gente já inicia aqui um outro tópico, tá? E aí a gente vai trabalhar, então, na nossa aula com as integrais de superfície e também alguns teoremas importantes aqui nesse estudo, tá? E aí vocês vão ver, né, que em alguns casos, tá, alguns exercícios, eles podem ser resolvidos de duas formas, né? Como nós vimos na aula passada, integrais de linha, tá? No final da aula, nós estudamos o teorema de Green e nós vimos que ele vai simplificar o cálculo de uma integral de linha sobre uma curva fechada no 2D, tá? E aí, na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver que um dos teoremas que a gente vai estudar também vai simplificar o cálculo de uma integral de linha, né? Então, a aula de hoje, ela está muito relacionada com a aula da semana passada. Então, se de repente você não assistiu, né, a aula da semana passada, não se esqueça de depois voltar lá, a aula fica gravada, né? Você pode assistir e pausando, fazendo as suas anotações, tá? Porque essas aulas, elas são aqui, né? Digamos que a aula de hoje ela é uma continuação da aula da semana passada, tá? Bom, então, pessoal, integrais de superfície, professora Paula, vou pedir que você compartilhe os slides aqui, por favor. Então, lembrando, pessoal, lá na nossa aula 3, tá? Nós estudamos algumas aplicações das integrais múltiplas, né? E uma dessas aplicações era o cálculo de área de superfície, tá? Então, imagina, pessoal, que quando eu penso na representação gráfica de uma função de duas variáveis, né? Uma função aqui, ó, f de x, y, a minha representação gráfica, como vocês já sabem, ela vai ser uma superfície no 3D, né? Vou precisar de 3 dimensões, porque eu tenho x e y variáveis independentes e z como a minha variável que depende de quem é x e de quem é y, tá? Então, 3 dimensões, né? Essa representação gráfica, pessoal, é uma superfície, tá? Qual que é a ideia aqui? Imagina que eu queria determinar qual era a área dessa superfície, né? Se a minha superfície é plana, tá? Fica fácil de fazer essa determinação. Agora, imagina que a sua superfície seja algo, né? É até difícil de desenhar, mas seja algo mais ou menos assim. Então, imagina que eu tenho essa superfície, se eu fosse capaz de esticar ela, aí eu conseguiria determinar essa área, né? Então, a área da superfície, lembrando que isso a gente já viu em aulas passadas, né? Apenas uma revisão, tá? A área da superfície é uma integral dupla na minha região de integração da raiz quadrada de 1 mais a derivada parcial de z com relação a x ao quadrado mais a derivada parcial de z com relação a y ao quadrado no elemento de área, tá? Então, lembra, pessoal, esse símbolo aqui que parece um 6, né? Ele é lido como derro, tá? E aí ele vai indicar uma derivação parcial, né? Parcial porque eu tenho aqui a minha variável z dependente de x e y, então eu posso derivar ela com relação a x e com relação a y, tá? Então, derivadas parciais, tá? Isso é o que a gente já sabe, né? A gente já conhece, já viu em aulas anteriores. Agora, pessoal, qual que é a ideia, né? O que vai ser aqui essa integral de superfície? Se S for aqui o gráfico da minha função de x e y, essa superfície que eu estou indicando aqui na figura, tá? Então, a minha integral de superfície, ela vai ser expressa nesse formato aqui. Vejam que vai aparecer aqui a mesma expressão que a gente já viu lá no cálculo da área de superfície, tá? A raiz quadrada de 1 mais a derivada de z com relação a x ao quadrado, mais a derivada de z com relação a y ao quadrado, tá? Que está aqui indicado por f de x ao quadrado, é a mesma coisa, dz dx ao quadrado, tá? E f de y, dz dy ao quadrado, tá? Duas formas de indicar a minha derivação parcial, né? Eu posso subscrever aqui a variável
no caso x e y, ou indicar por esse símbolo aqui, né? Derivada parcial de z com relação a x e assim por diante, tá? E multiplicando essa raiz quadrada, né? Multiplicando aqui, então, a área da minha superfície, eu vou ter a minha função. A minha função, tá? Agora é uma função de 3 variáveis, x, y e z, e no lugar do z, eu insiro a minha superfície, tá? Então, essa aqui é a ideia da integral de superfície, tá? A ideia aqui, né, da integral de superfície é a mesma de uma integral dupla, exceto pelo fato de que, em vez de nós somarmos pontos em uma região plana bidimensional, você estará somando pontos em uma superfície no espaço, e essa superfície, ela é uma curva, tá? Então, aqui, pessoal, trouxe um exemplo para a gente pôr aqui em prática essa ideia, tá? Então, eu quero calcular a integral de superfície x ao quadrado yz, né? E a minha superfície S, ela é parte desse plano. Então, eu conheço aqui a minha superfície, ela é dada por 1 mais 2x mais 3y. E essa é uma função que eu vou integrar, ó. Uma função de 3 variáveis. Não confundam a função que vai vir dentro do seu integrando com a sua superfície, tá? São coisas diferentes, pessoal. Então, uma coisa é a função que eu vou integrar, outra é a superfície na qual eu estou trabalhando, que eu vou buscar a sua área, tá? Então, a minha superfície é esse plano, 1 mais 2x mais 3y. E esse meu plano, ele está limitado num retângulo, tá? Num retângulo que vai de x de 0 até 3 e em y de 0 até 2, né? Então, mais ou menos, essa daqui seria a minha ideia. Eu tenho aqui, ó, o 3D para fazer essa representação. Aqui em cinza, o plano 1 mais 2x mais 3y, limitado aqui, ó, por esse quadrado na minha base, né? Que vai de 0 até 3 em x, de 0 até 2 em y, tá? Então, assim, limites de integração da minha integral dupla já estão aqui bem definidos, né? É uma região retangular, x vai de 0 até 3, o y vai de 0 até 2. Sempre nessa ordem, tá, pessoal? Então, se o exercício trouxer nesse formato para você, você sempre vai ler as coordenadas x por y, tá? Sempre nessa ordem. Bom, então, seguindo lá o passo a passo que nós temos, pessoal, eu vou ter uma integral dupla, né? Aqui já definimos os limites de integração da função que o enunciado vai me trazer. Veja, eu não vou inventar uma função, né? Sempre o enunciado vai te trazer a função que você vai precisar integrar, tá? No lugar do z, eu vou substituir 1 mais 2x mais 3y, tá? Então, olha ele aqui, ó. E o meu ds é quem? A raiz quadrada de 1 mais a derivada do z com relação a x ao quadrado, mais a derivada do z com relação a y ao quadrado, tá? Então, aqui ficaria assim, pessoal. Uma integral dupla na minha superfície. Preciso aplicar distributivo, ó, x ao quadrado y que multiplica 1, mais x ao quadrado y que multiplica 2x, 2x ao cubo y, mais um x ao quadrado y que multiplica 3y, 3x ao quadrado, y ao quadrado, que vai estar ali multiplicando uma raiz quadrada de 1 mais derivada de 1 mais 2x mais 3y ao quadrado com relação a x, pessoal. Vamos lembrar lá, ó. Eu vou derivar termo a termo, né? Então, eu vou pensar assim, ó. Qual que é a derivada de 1 com relação a x? Derivada da constante. Vamos colocar aqui algumas regrinhas, ó. Derivada de uma constante com relação a uma variável, 0. Essa derivada aqui, 0, tá? Derivada de 2x com relação a x. Vamos lembrar lá, ó, outra regrinha. Eu vou ter uma constante multiplicando a minha variável. Então, isso é a constante que multiplica a derivada de x com relação a x, tá? Constante que multiplica a derivada de x com relação a x, 1. Então, é a constante vezes 1, né? Então, quando eu vou derivar, ó, 2x com relação a x, o meu resultado vai ser 2. E não esquece aqui do
quadrado, tá? Derivada de 3y com relação a x, derivada da constante, zero. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, tá? Mais derivada de 1 com relação a y, ó, derivada da constante, zero. Derivada de 2x com relação a y, zero. Derivada de 3y com relação a y, 3. E não se esquece do quadrado que vem da fórmula, tá, pessoal? Então, dA, né? Bom, aqui dentro da nossa raiz, pessoal, o que vai acontecer? 1 mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ó. 1 mais 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, 9 mais 1, 10. Mais 4, 14, tá? Então, raiz quadrada de 14. Vamos trabalhar, né, com a raiz quadrada de 14. Não precisa desenvolver, tá? A gente não vai ter essa raiz sendo um número exato, tá? Então, não tem problema. Pode levar ela até o final, né? E não se esqueçam que eu já conheço os meus limites de integração. X vai de 0 até 3, y vai de 0 até 2. E nesse caso, pessoal, a ordem não importa, né? Se eu quiser primeiro integrar para x e depois para y, ou se primeiro eu quiser integrar para y e depois para x, tanto faz, e isso já foi provado em aulas anteriores, tá? Ponto importante, pessoal, no desenvolvimento desse cálculo, sempre essa raiz quadrada, tá, do número que você vai encontrar, ela está multiplicando todos os termos, né, toda ali a sua função que você vai integrar. Então, na prática, pessoal, sendo essa raiz aqui uma constante porque eu não tenho nenhuma variável ali no meu radicando, tá? Então, posso jogar ela para fora da integral, né? Ou seja, ela é um termo comum, tá? Dali, da minha função, que eu posso colocar em evidência e jogar para fora. Então, atenção, muito cuidado, porque essa raiz de 14, ela não multiplica apenas o último termo, mas sim todos os termos, tá? Então, se inclusive vocês quiserem voltar lá na teoria, ó, e colocar um parênteses aqui, ou aqui, né? Para lembrar que a raiz quadrada multiplica todos os termos da sua função, tá? Muita atenção a esse ponto, que é importante. Eu já vi muitos alunos acabarem errando o exercício, não por falta de conhecimento de como resolve, mas por causa dessa partezinha aqui da multiplicação pela raiz, tá? Bom, pessoal, então eu vou jogar aqui, ó, raiz quadrada de 14 para fora da minha integral e vou começar resolvendo, lembra? Integral dupla, ó, de dentro para fora. Então, vou começar integrando para y, né? Então, vou pensar lá, ó, integral de x ao quadrado y, quando eu estou integrando com relação a y, x é constante. Então, é x ao quadrado que multiplica a integral do y. Integral do y ao quadrado sobre 2, tá? Mais 2x ao cubo, se eu estou integrando com relação a y, é constante. E a integral de y ao quadrado sobre 2, né? Mais a integral de 3x ao quadrado e y ao quadrado. Então, 3x ao quadrado é constante, integral do y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, em que os limites, de integração para y vão de 0 até 2, tá? Vou destacar aqui para vocês, pessoal, a tabelinha de integrais que eu estou usando aqui, né? O que a gente está considerando? Que a integral de um y elevado a n com relação a y é y elevado a n mais 1, que divide n mais 1. Então, pega seu expoente. Quando não aparece, lembra que seu expoente é 1, tá? Não é 0, é 1, né? Então, 1 mais 1, 2, que divide por 1 mais 1, tá? Então, ó, y ao quadrado sobre 2. E aqui no caso, y ao quadrado soma mais 1, então vai dar um y ao cubo sobre 3, tá? Bom, feito isso, o próximo passo é substituir os nossos limites de integração. Então, no lugar do y, eu vou substituir limite superior 2 e limite inferior 0. Então, vai ficar raiz quadrada de 14, integral de 0 até 3, x ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado sobre 2, mais 2x ao cubo y ao quadrado dividido por 2. Pessoal, 2 dividido por 2, 1, né?
Então, aqui eu já posso fazer essa simplificação, tá? E 3 que divide 3 também. X ao quadrado vezes 2 ao cubo, menos o meu limite inferior zero. Por que você colocou zero, professora? Por quê? Quando eu substituir meu limite inferior zero, no lugar do y, eu vou zerar todos os termos, né? Então, por isso, eu já deixei aqui escrito o zero, tá? Bom, raiz quadrada de 14, integral de 0 até 3, ó. 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2x ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4, x ao cubo. 2 ao cubo, 8, mais 8, x ao quadrado, dx, tá? Bom, chegando aqui, pessoal, antes de você ir para a sua próxima integral, tá? Percebam que existem aqui, ó, termos semelhantes, né? Existindo termos semelhantes, o que a gente pode fazer? Juntar eles, né? 2x ao quadrado mais 8x ao quadrado é a mesma coisa que 10x ao quadrado, tá? E aqui eu vou organizar, né, do maior para o menor expoente, né, maior até o menor grau, tá? Precisa fazer essa ordenação? Não. Vou fazer aqui só para deixar mais organizado, tá? Mas não é obrigatório deixar do maior grau para o menor grau, tá? Bom, continuando então aqui ao lado, pessoal, raiz de 14 é a minha constante, e aí eu começo a integrar para x, tá? Então, ó, a integral de 4x ao cubo, 4x à quarta sobre 4, mais 10, que vai multiplicar a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, em que os limites vão de 0 até 3. 4 divide 4 sobra 1, então raiz quadrada de 14, que multiplica 3 à quarta, mais 10, que multiplica 3 ao cubo sobre 3, menos o limite inferior, 0, tá? Bom, 3 à quarta, pessoal. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Mais 3 ao cubo, 27, que divide 3, 9. Vezes 10, 90, tá? Então, 90 mais 81 é 171 raiz quadrada de 14. E aí, essa é a nossa resposta final, ok? Bom, vamos agora falar, pessoal, de um importante teorema que nós temos aqui, né, que envolve o cálculo vetorial, tá? Esse teorema, pessoal, chamado de teorema de Stokes, né, ele pode ser pensado aqui como sendo uma versão 3D do teorema de Green, tá? Então, lembra, o teorema de Green, nós vimos na aula passada, ele vai relacionar uma integral dupla com a integral de linha sobre uma curva fechada no 2D, né? Lembrando que se aplica quando eu tenho uma orientação no sentido anti-horário, tá? Agora, o que vai ser o meu teorema de Stokes? Ele vai relacionar a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial com uma integral de linha do campo em torno da fronteira dessa superfície, tá? Então, imagina que aqui em cinza, pessoal, eu tenho a minha superfície. Eu posso ou calcular a integral de superfície, como fizemos agora há pouco, tá? Pensando que agora eu estou considerando um campo vetorial, tá? Não vai ser uma função escalar, né? Então, cuidado, que a gente tem integral de superfície tanto para função escalar, que foi o que eu trouxe no exemplo anterior, tanto para funções vetoriais, tá? Então, considerando aqui uma função vetorial, ao invés de eu calcular essa integral de superfície, eu vou calcular a integral de linha do campo em torno da fronteira dessa borda aqui da superfície, tá? Então, ele vai facilitar, né, aí a nossa vida. Vamos imaginar, então, que aqui, pessoal, nós temos um campo vetorial tridimensional, tá? Lembrando que esse campo, ele também poderia ser escrito assim, ó, um f de x, y, z, vou colocar aqui a flechinha para indicar que é um vetor, tá? Negrito ou com a flechinha em cima é um vetor, né? Dado, então, pelas componentes P, Q e R, tá? Uma superfície S no espaço e N sendo um vetor normal.
Esse meu vetor normal, pessoal, ele pode apontar para fora ou para dentro da superfície, e quando ele aponta para fora, ele vai ter uma direção que nós chamamos de direção positiva, tá? Então, o teorema de Stokes, ele vai ser, ó, substituto de uma integral de linha sobre a curva, tá? Então, por isso que vai aparecer aqui curva fechada, né? Uma integral dupla na região R do rotacional produto escalar com a normal, tá? Então, esse símbolo aqui, pessoal, esse triângulo de ponta cabeça, né? Ele é conhecido como um operador del, tá? Produto vetorial com o meu campo vetorial, né? Então, esse xzinho aqui, ó, produto vetorial entre dois vetores, tá? E o pontinho, produto escalar, né? Então, eu tenho aqui, ó, N é um vetor, é o meu vetor normal, apontando para fora, exterior, minha superfície, direção positiva, tá? Uma forma de verificar, né, a orientação do seu vetor normal, pessoal, regrinha da mão direita. Pega a sua mão direita e veja se você consegue envolver a sua superfície nesse sentido, tá? Fazendo nesse sentido, dedão aponta para fora, tá? Então, nesse caso, direção positiva. Se for nesse sentido, aponta para baixo e aí eu tenho uma orientação negativa, tá? Então, com a mãozinha direita, você vai pegar lá, vai olhar seu exercício e vai fingir que você está fazendo o mesmo caminho que foi indicado lá na sua curva, tá? Bom, continuando aqui então, pessoal, agora a gente precisa entender, né? Como é que eu vou calcular esse tal do rotacional do meu campo e também como que eu vou encontrar o vetor normal, tá? Bom, então vamos lá. O rotacional do meu campo F, pessoal, o rotacional, ele é um produto vetorial, né? Foi o que eu falei aqui para vocês. Ele é um produto vetorial entre o operador del e o meu campo F. Quem que é o operador del? É o gradiente, tá? O gradiente de um campo, pessoal, ele é constituído aqui, ó, das minhas derivadas parciais, tá? E F é meu campo. Então, uma forma simples e eficiente de se lembrar do cálculo do rotacional do campo F, pessoal, é o determinante de uma matriz 3x3. Na primeira linha, pessoal, nós vamos colocar as componentes unitárias, ó, I, J, K, do meu vetor. Na segunda linha, as derivadas parciais, que vem aqui do gradiente. E na terceira linha, as componentes do meu campo F, P, Q e R, tá? Sempre nessa ordem, tá? Na primeira linha, as componentes, para ajudar você a montar o seu vetor resultante, né? Lembrando que ele vai estar nessa ordem. I, J, K, tá? Segunda linha, operador del, né? O gradiente. E terceira linha, componentes do seu campo F. Calcula o determinante dessa matriz 3x3, como vocês já aprenderam em álgebra linear, tá? E aí depois você vai ter uma resposta aqui que vai ser um vetor, tá? Então, o rotacional, pessoal, como resposta é um vetor, né? Assim como o normal. Para encontrar o vetor normal, o que a gente vai fazer? Tem aqui também o passo a passo, tá? Lembrando, ele também é um vetor. Então, a primeira componente menos a derivada de z com relação a x. Segunda componente menos a derivada de z com relação a y. E a terceira 1, tá? Isso aqui é uma regrinha. Sempre vai acontecer, tá? No livro de vocês, pessoal, não vem escrito dessa forma, tá? Então, recomendo que vocês passem essa fórmula para o caderno de vocês, porque ela vai facilitar bastante a vida de vocês, né? Lá no livro tem um passo que dá um trabalhinho extra, também vai te ajudar a encontrar o normal, mas é um pouquinho mais complicado, tá? Então, eu acho que é interessante já passar uma forma mais simples aqui para vocês, tá? E aí, pessoal, como eu disse, sendo o rotacional um vetor e sendo o normal um vetor, produto escalar entre dois vetores me retorna um escalar, tá? Então, percebam que aqui a gente começa a misturar, né, alguns conhecimentos de cálculo, diferencial e integral, e também algumas coisinhas que a gente aprende lá em geometria analítica, e
lá em álgebra linear, tá? Então, é importante ter aí esses conceitos em mente para poder desenvolver os cálculos, tá, pessoal? Aqui eu coloquei uma animação, né, para mostrar para vocês essa ideia do rotacional. Então, se o fluido ele vai escoar pelo espaço tridimensional ao longo de um campo vetorial, tá? Então, imagina que aqui eu tenho o meu campo, pessoal, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Aqui eu tenho o meu campo vetorial, tá? Vejam que o campo, né, como eu já falei para vocês, ó, cada ponto do meu espaço aqui, considerando espaço tridimensional, a cada ponto eu vou fazer a associação de um vetor, né? Isso vai me dar um campo vetorial que vai me trazer essa ideia de movimento, tá? Então, imagina que aqui eu vou ter um fluido escoando, tá? Aí, o que vai acontecer, né? A rotação do fluido em cada ponto vai ser representada por um vetor, né? E vai ser dada aqui pelo rotacional do campo vetorial original calculado naquele ponto, tá? Então, essa que é a ideia que a gente tem quando a gente pensa no rotacional. Então, por isso que a gente vai ter também essa simplificação pelo cálculo da integral de superfície, né? Quando eu penso ali, deixa eu voltar aqui para vocês na figura, quando a gente pensa, né, numa circulação, tá? Na circulação ali, a linha do campo em torno da fronteira da superfície, tá? Bom, então, vamos vir aqui para um exercício para a gente calcular juntos aqui, resolvendo primeiro pelo Teorema de Stokes e depois eu vou fazer o mesmo exercício com vocês, resolvendo também pela integral de linha, tá? Então, considere o campo de velocidades dado por menos 4y, 2z e 3x e suponha que S seja a parte do paraboloide z igual a 10 menos x ao quadrado menos y ao quadrado que está acima do plano z igual a 1, tá? Então, vejam, aqui eu tenho o meu campo, pessoal, o meu campo F, menos 4y, 2z e 3x, tá? E aí, a minha superfície é esse paraboloide, que está indicado aqui na figura, 10 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e eu vou colocar ele, pessoal, limitado aqui, ó, acima do plano z igual a 1. Então, vai aparecer aqui essa figura, né, esse paraboloide com uma base no z igual a 1, imagina, por exemplo, uma trufa de chocolate, tá? E nessa base no z igual a 1, eu vou ter uma circulação. Então, por isso que vai aparecer aqui, ó, essa flechinha para indicar a circulação, tá? Então, pessoal, a gente vai desenvolver aqui os nossos cálculos, uma integral dupla do rotacional, produto escalar com o normal, tá? Então, aqui a gente tem duas coisas para encontrar, né? Primeiro, o rotacional do campo F e depois o normal, tá? Então, vamos lá, pessoal, ó. Começando com o rotacional, na primeira linha da matriz, eu vou colocar as componentes unitárias e JK. Na segunda linha, as derivadas parciais, sempre nessa ordem, x, y e z. E na última linha, componentes do meu campo, ó, menos 4y, 2z e 3x, tá? Tô acompanhando aqui pelo chat, pessoal, e tem gente que tá falando que não teve álgebra linear e geometria analítica. Esse é um conteúdo do primeiro ano, né? Então, se de repente vocês não tiveram, eu vou explicar aqui rapidamente como que faz o cálculo desse determinante, tá? Mas isso vocês deveriam ter visto lá no primeiro ano, né? E depois é importante recapitular essa parte, tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Tem uma forma simples e eficiente de fazer o cálculo desse determinante, que é copiando as duas primeiras colunas da sua matriz, tá? Então, vou copiar aqui ao lado, ó, do meu lado direito, as duas primeiras colunas, tá? Então, ó, copiando as duas primeiras colunas, nós vamos fazendo multiplicações cruzadas. Isso mesmo, a Juliana falou, regra de Sarros, tá? Então, ó, multiplicação cruzada, tá? Aqui e aqui, positivo. Depois, a gente faz a multiplicação na diagonal secundária, sendo negativo, ó. Negativo,
negativo e negativo, tá? Então, essa regrinha aqui, ela vai ser bem importante, né? Por quê? Eu vou montar dessa forma. Eu vou voltar aqui, vou montar o primeiro com vocês e o resto eu já deixei pronto pra gente não perder tempo, tá? Então, ó, fazendo aqui essa multiplicação cruzada, eu vou montar dessa forma, ó. Uma derivada de 3x com relação a y na direção i, tá? Então, basicamente, você vai inserir a sua função que está na última linha dentro aqui da derivada e vai indicar aqui seu vetor unitário para indicar a direção, tá? Vou fazer mais um, ó. Mais, vamos considerar aqui essa outra multiplicação cruzada. Derivada de menos 4y com relação a z na direção do eixo y, né? Considerando aqui o vetor unitário j. E por aí vai, tá? Então, já deixei pronto aqui no slide, né? Isso daqui é bem fácil e intuitivo, então, da gente ir montando, tá? E aí, chegando aqui, pessoal, a gente vai calculando as derivadas parciais resultantes, tá? Então, vai ficar assim, ó, derivada parcial de 3x com relação a y, 0, porque é a derivada da constante. Derivada de menos 4y com relação a z, 0, porque também é derivada da constante, né? Derivada de 2z com relação a x, 0, novamente, derivada da constante, tá? Menos derivada de menos 4y com relação a y. Pessoal, derivada de menos 4y com relação a y, menos 4k, tá? Mais derivada de 3x com relação a x, 3, mais derivada de 2z com relação a z, 2. Chegando aqui, pessoal, primeiro, lembra de distribuir o seu sinal, né? Porque quando a gente faz a multiplicação da diagonal secundária, eu subtraio, tá? Então, deixei meu sinal de negativo aqui em evidência. Então, fica assim, ó. 4 menos 3 menos 2. Como esse resultado é um vetor, pessoal, o rotacional do meu campo F, ele é um vetor, tá? Esse meu vetor, ele precisa sempre estar escrito nessa ordem, né? Eu tenho um A, I, mais um B, J, mais um C, K, ou ainda escrito da forma A, B, C, tá? Eu gosto mais de escrever o vetor dessa forma aqui, porque fica mais fácil de depois desenvolver o produto escalar, tá? Então, chegando aqui, eu primeiro organizo, ó, menos, deixa eu só tirar o parênteses, que agora não precisa mais do parênteses, né? Então, deixa eu só arrumar aqui. Então, fica assim, ó, menos 2 e menos 3j mais 4k, que é a mesma coisa que menos 2, menos 3 e 4, tá? Então, esse é o meu vetor resultante aqui no rotacional. Vamos guardar esse resultado. E agora a gente vai para o normal, tá? Bom, para encontrar o normal, menos derivada de z com relação a x, menos derivada de z com relação a y e 1. Quem que é z? 10 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, é a minha superfície, né? Nesse caso, a parte desse paraboloide. Então, onde eu tenho z, você vai substituir aqui a sua superfície, ó. Menos a derivada parcial de 10 menos x ao quadrado menos y ao quadrado com relação a x, tá? Então, ó, a derivada de 10 é 0, derivada de menos x ao quadrado menos 2x, regra do tombo, tá? E derivada de menos y ao quadrado com relação a x, 0. Vou colocar aqui no quadro, pessoal, a regra do tombo para vocês lembrarem, né? Então, se eu tenho que encontrar a derivada de x elevado a n, o n, que é o expoente tombo, ó, nx, e eu tiro uma unidade do expoente, tá? Então, meu 2 tombou, caiu aqui, ó, e eu tirei uma unidade dele, menos 2x, tá? Continuando aqui, menos, segunda componente, menos, derivada de 10 com relação a y, 0, derivada de menos x ao quadrado com relação a y, 0, e derivada de menos y ao quadrado com relação a y,
menos 2y, e terceira e última componente 1, tá? Bom, o que vai acontecer aqui então, pessoal? Esse menos, ele vem da fórmula, ó. Ele vem da fórmula, tá? Então, é menos 2x, menos com menos mais e menos com menos mais. Então, fica assim, ó, 2x, 2y e 1. Poderia escrever de outra forma? Pode, né? A gente também podia escrever assim, ó. O normal vai ser 2xi mais 2yj mais k. Lembra que I e jk são as componentes unitárias, I na direção do eixo x e j na direção do eixo y, k na direção da cota, né, do eixo z, tá? Então, duas formas de indicar essa questão aqui dos vetores, né? Como eu disse, eu prefiro do parênteses, né? Separando aqui as minhas componentes, porque depois, para efetuar o restante dos cálculos, vai ficar mais fácil, tá? Bom, agora, pessoal, já encontrei o rotacional, já encontrei o normal, a gente vai no cálculo da nossa integral dupla, tá? Lembrando que aqui eu tenho que desenvolver esse produto escalar, tá? O que é um produto escalar? Multiplica a primeira componente com a primeira, soma a multiplicação da segunda com a segunda e soma a terceira com a terceira. Então, vai ficar assim, ó, uma integral dupla, menos 2 vezes 2x, menos 4x, menos 3 vezes 2y, menos 6y, 4 vezes 1, 4, tá? Então, lembra, produto escalar entre dois vetores, a resposta é 1 escalar. Então, aqui, a minha resposta é um escalar, não é um vetor, tá? Feito isso, pessoal, tá faltando ainda uma coisa, que é encontrar os meus limites de integração. Então, para isso, a gente vai olhar aqui a nossa figura, né? Eu tinha z é igual a 10 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, meu paraboloide, e interceptado aqui pelo plano z igual a 1, tá? Então, vou buscar onde eles se encontram. Eles vão se encontrar quando z igual a z, ou seja, 10 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 1. Logo, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10 menos 1, 9, tá? Então, essa circunferência que aparece aqui, pessoal, ó, ela é uma circunferência de raio 3, né? Então, a distância que eu tenho da origem até a extremidade é 3 unidades. Esse é o meu raio. Então, já que é uma circunferência, vai fazer sentido usar coordenadas polares. Então, em coordenadas polares, eu tenho que definir limite de integração para R e para θ. O meu R vai de 0 até 3 e o θ de 0 até 2π, tá? Por que o raio vai de 0 até 3? Porque da origem até a extremidade, a origem é 0, a extremidade, essa distância, 3 unidades, tá? E por que o θ vai de 0 até 2π? Porque analisando aqui essa circunferência, ela vai dar uma volta completa, tá? Então, já encontrei os meus limites de integração. A função que eu vou integrar, pessoal, 4x menos 4x menos 6y mais 4, cuidado, porque se eu vou integrar em coordenada polar, eu não posso ter x e eu não posso ter y no meu integrando. Então, eu vou colocar aqui a conversão de coordenada cartesiana de x e y para coordenada polar, né? Quem que é o x e quem que é o y? Isso daqui a gente aprendeu na primeira aula. O x é um r cosseno θ e o y r seno θ, tá? Então, é só substituir aqui. xr cosseno θ, y r seno θ, tá? Então, vai ficar assim, ó. Integral de 0 até 2π, de 0 até 3, menos 4r cosseno θ, menos 6r seno θ. Lembrando aqui tinha x, aqui eu tinha y. Mais 4, r dr dθ é o meu elemento de área em coordenada polar, tá? Bom, feito isso, pessoal, antes de você ir fazer aqui de fato seus cálculos, lembra de distribuir esse r, tá? Porque senão vai ficar errado, né? O r não está multiplicando apenas o último termo, ele multiplica
todos os termos da minha função. Então, vai ficar assim, integral de 0 até 2π, de 0 até 3, menos 4r cosseno θ vezes r, menos 4r ao quadrado cosseno θ, menos 6r seno θ vezes r, menos 6r ao quadrado seno θ, mais 4 vezes r, 4r, dr dθ. Feito isso, agora sim estamos prontos para começar os cálculos e nós começamos para R, né? Então, integral de menos 4r ao quadrado cosseno θ com relação a r, menos 4 e cosseno θ são constantes, né? Então, fica assim, ó, menos 4r ao cubo sobre 3 cosseno θ, menos 6r ao cubo sobre 3 seno θ, mais 4r ao quadrado sobre 2, em que os limites de integração para r vão de 0 até 3, tá? No lugar do r, eu vou substituir os limites, o 0 e o 3. Então, vai ficar integral de 0 até 2π, menos 4 vezes 3 ao cubo sobre 3 cosseno θ, menos 6, que multiplica 3 ao cubo sobre 3 seno θ, mais 4 vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos o 0 dθ, tá? Se você quiser, já dá para simplificar, né? Ó, já dava aqui para simplificar. Sobra 2, tá? E aí vai ficar assim, ó. Menos 4, que multiplica 3 ao cubo é 27 sobre 3, 9. Então, menos 4 vezes 9. Já vou colocar aqui, menos 36. Cosseno θ. 3 ao cubo, 27 vezes 2, 54. Então, menos 54 seno θ, mais 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18 dθ, tá? Bom, pessoal, vamos lembrar aqui, regrinhas de integração, quem que é a integral do cosseno e quem que é a integral do seno, né? Lembrando que essas integrais são tabeladas, tá? Então, a integral do cosseno é um seno e a integral do seno é menos cosseno, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, a integral de menos 36 cosseno θ, a integral do cosseno é mais seno, com menos, menos. Então, menos 36 seno θ. Integral do seno é menos cosseno, menos com menos mais 54 cosseno θ, mais 18 θ, em que os limites de integração para θ vão de 0 até 2π. Então, onde eu tenho θ, substitui o limite, vai ficar menos 36 seno de 2π, mais 54 cosseno de 2π, mais 18 vezes 2π, menos o limite inferior, menos 36 seno de 0, mais 54 cosseno de 0, mais 18 vezes 0, tá? Cuidado, pessoal, porque quando você tem uma função trigonométrica, seno e cosseno, o seno e o cosseno, né, aqui eles podem ou não existir no valor zero, tá? Então, cuidado, tá? É importante lembrar disso. Bom, tem uma estratégia, tá? Que é interessante para identificar seno e cosseno de 0, π, 3π sobre 2 e 2π, que é, para o seno, eu posso pensar num bonequinho em pé, tá? E para o cosseno, a gente vai pensar num bonequinho deitado, tá? Então, opa, meu bonequinho tá aqui deitado, tá? Então, para o seno, mais, menos, menos, cosseno, mais, menos, mais, tá? Então, mais com menos vai ser 0, 1, 0 e menos 1. E para o cosseno, aqui eu tenho 1, 0, menos 1 e 0, tá? Por que que isso é interessante, pessoal? Porque, vamos olhar lá, ó. Seno de 0 vale 0. Então, seno de 0 vale 0, assim como seno de 2π, ó. Vejam que aqui eu tenho 0, aqui eu tenho π
π sobre 2, aqui eu tenho π, aqui 3π sobre 2, pensando no ciclo trigonométrico, né? E aqui eu tenho 2π, tá? Agora, o cosseno de 2π vale 1. Então, vamos voltar aqui para o nosso cálculo. 54 vezes 1, mais 18 vezes 2π, 36π, menos, cuidado aqui ó, com esse menos, com mais vai ser menos, né? 54 vezes 1, porque o cosseno de 0 vale 1 também. Então, o cosseno de 0 vale 1 e o cosseno de 2π também, tá? E aí, 54 menos 54, 0. Portanto, a resposta final que a gente está procurando aqui, 36π, tá? Aqui, pessoal, no próximo slide, eu deixei a título de curiosidade para vocês como que seria a resolução do mesmo exercício, mas agora considerando a integral de linha sobre essa curva, tá? Então, a integral de linha aqui sobre essa curva. Regrinha da mão direita, ó. Se eu envolver a minha curva no sentido da orientação, normal aponta para fora, então direção positiva. Dá para usar a fórmula que eu trouxe lá para vocês. Então, eu deixei todos os cálculos envolvidos aqui nos slides, tá, pessoal? Ó, lembra que para resolver pela integral de linha, você vai precisar parametrizar a sua curva, tá? Lembrando que a minha curva aqui, ó, é o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, o x, 3 cosseno t, o y, 3 seno t, e meu z está posicionado na altura 1, z igual a 1, tá? Derivada, menos 3 seno t, 3 cosseno t e 0, e o f de r de t, onde eu tenho x, substitui 3 cosseno t, onde tem y, 3 seno t, onde tem z, substitui 1, tá? Então, vai ficar menos 12 seno t, 2 e 9 cosseno t. Tá? Então, a integral aqui, né, é uma integral de 0 até 2π, porque a minha circunferência ela é fechada, dá essa volta completa, né? E aí aqui, pessoal, é só fazer esse produto escalar, ó, primeira com a primeira, mais segunda com a segunda, mais terceira com a terceira, e desenvolver os cálculos, tá? Atenção que seno ao quadrado de t, a gente precisa usar uma identidade trigonométrica, que é o 1 menos cosseno de 2t sobre 2. E aí, depois de desenvolvendo, né, a gente vai encontrar a integral de 0 até 2π, 18 menos 18 cosseno de 2t, mais 6 cosseno de t dt. Vai ser, então, 18t menos 9 seno de 2t, mais 6 seno de t, em que os limites de t vão de 0 até 2π, tá? A gente já viu, pessoal, que o seno de 0 e seno de 2π valem 0, então esses dois termos vão zerar. E no final das contas, a gente vai encontrar apenas 18 vezes 2π menos o 0, que é a mesma resposta, tá? Então, essa parte aqui, pessoal, como a integral de linha foi conteúdo da aula passada, né? Eu deixei já resolvido aqui para vocês depois só estudarem, tá? Então, o foco aqui era a resolução desse exercício pelo teorema de Stokes. Resolução pela integral de linha fica apenas a título de curiosidade para vocês verificarem que chega na mesma resposta, tá? Só para a gente finalizar a aula, pessoal, a gente tem um outro teorema importante nesse estudo, que é chamado do teorema do divergente, ou também conhecido como teorema de Gauss. Então, ele vai estabelecer uma igualdade entre uma integral de superfície de um campo F e uma integral tripla do divergente do campo F sobre um sólido que vai ter a minha superfície como bordô, como borda do meu sólido. Para calcular o divergente é bem simples, tá? Então, o teorema de Gauss é bem tranquilo de calcular. Você vai pegar as componentes do seu campo, P, Q e R. P deriva com relação a X, soma derivada do Q com relação a Y e a derivada do R com relação a Z, tá? Esse é seu divergente que você substitui numa integral tripla, tá? Aqui a gente tem a ideia do divergente, né? Se eu pensar aqui num campo vetorial que vai representar o escoamento de um fluido, então a divergência vai ser um operador que tem como entrada
a função vetorial que define esse campo e vai ter como saída uma função escalar que vai medir, né, a variação dessa densidade, tá? Então, é a ideia que a gente tem aqui do divergente do meu campo F, tá? Então, aqui, pessoal, uso o teorema de Gauss, né, o teorema do divergente, para calcular o fluxo do meu campo F através da superfície. A minha superfície é um cubo de lados iguais a 1, tá? O cubo aqui unitário, né, ó. X vai de 0 até 1, Y vai de 0 até 1 e Z vai de 0 até 1. E esse é meu campo F. Então, percebam que meu campo F, ele pode aqui ser escrito, ó, como sendo 3x a primeira componente, xy a segunda e 2xz terceira componente. Para encontrar o divergente, deriva primeira componente com relação a x, derivada de 3x com relação a x, 3, mais derivada da segunda componente com relação a y, ó, derivada de xy com relação a y, x, mais derivada de 2xz com relação a z, 2x. Então, o divergente 3 mais 3x, tá? Essa daqui é a função que eu vou integrar e os meus limites de integração ao exercício já deu, ó. O x vai de 0 até 1, o y vai de 0 até 1 e o z vai de 0 até 1, tá? Essa integral aqui, pessoal, é bem fácil. Por quê? Percebam que aqui, ó, integral de 3 com relação a x, 3x, integral de 3x com relação a x, 3x ao quadrado sobre 2, e os limites de x vão de 0 até 1, tá? Substituindo, pessoal, vai ficar assim, ó. 3 vezes 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2, menos o 0, dy dz. 3 mais 3 meios, soma de frações de denominadores diferentes, 6 mais 3, 9 sobre 2, tá? Então, vai sobrar uma integral de 0 até 1, de 0 até 1, de 9 sobre 2 dy dz. Aí, por que essa integral é fácil, né? Por que eu falei para vocês que ela era fácil? Porque 9 sobre 2 é uma constante. Então, eu jogo ela para fora. E a integral de 0 até 1, de 0 até 1 dy dz, vai ser o y que vai de 0 até 1 e o z que vai de 0 até 1. Então, ficaria assim, ó. 9 sobre 2, integral de 0 até 1, y de 0 até 1, que vai dar 1, né? 1. E aí vai sobrar assim, 9 sobre 2, integral de 0 até 1, dz, que é o z indo de 0 até 1, que vai dar 1 também. 1 multiplicando 9 sobre 2. Então, essa é a nossa resposta final, tá? Dica importante, pessoal, eu vi que vocês perguntaram aí no chat, professora, tem, de repente, algum macete para simplificar os cálculos? Esse daqui é um que a gente tem, tá? Para simplificar cálculo de integral múltipla. Se você tiver uma função de apenas uma das variáveis, o resto é só substituir o limite de integração, que foi o que aconteceu aqui, ó, substituiu 1 e o 0 no lugar do y, tá? Mesma coisa aqui, ó, substituir o 1 e o 0 no lugar do z. Tá? Então, essa é uma forma bem rápida e fácil de sair direto no resultado. Você calcula apenas a integral, primeiro, né, a integral da variável que aparece no seu integrando, e o resto você só vai substituindo o limite de integração. Deixa eu dar uma olhada se ficou alguma dúvida aqui no chat. Pessoal, essa matéria, né, essa parte aqui da matéria, cálculo vetorial, na minha opinião, é a parte mais difícil de toda a nossa disciplina, né? Então, ela realmente exige aqui a dedicação de vocês, porque, como eu disse, envolve o conhecimento de vários conteúdos de outras disciplinas, tá? Então, por exemplo, de cálculo 1, né, eu preciso lembrar lá o que é uma função multivariável, o que é uma derivada parcial. A gente vai precisar lembrar do que a gente viu no início da disciplina, integral dupla, integral tripla, sistema de coordenadas, vai precisar saber teoremas, tá? E vai precisar também operar com vetores, né? Então, sim, essa parte ela é mais complexa,
Mas como eu disse no início da aula, a aula ela fica gravada. Depois é importante que vocês revisem a aula, revisem o conteúdo lá no livro. O livro ele vai trazer de uma forma diferente, né? Principalmente ali para encontrar o vetor normal, ele traz de uma forma um pouquinho mais complicada, mas que vai te levar ao mesmo resultado. Então eu trouxe aqui uma outra forma, né? É importante que vocês tenham aqui acesso às várias formas possíveis de chegar ao mesmo resultado e você escolher aquela que você preferir, tá? E lembrando também, né, pessoal, que vocês têm à disposição as aulas conceituais, que são de extrema importância, a visualização e o preparo, sempre para vir para as nossas aulas, beleza? Na semana que vem, pessoal, a gente vai dar início a um conteúdo que ele é bem mais light, prometo a vocês, né, equações diferenciais. É um conteúdo bem tranquilo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, foco aí na semana 5, né, que é o conteúdo mais pesado, e a partir da semana que vem fica mais tranquilo, tá bom? Bons estudos para vocês, boa noite, agradeço aqui a participação de todos e até mais.